Lição de segunda-feira, 30 de setembro. Queremos aproveitar essa data e parabenizar os tradutores e intérpretes de Libras. Dia 30 de setembro é o dia do intérprete. Parabéns a todos. Muito bem. Tema: segundo sinal na Galileia. Dia 30 de setembro, segunda-feira. Durante seu ministério terrestre, Jesus realizou milagres que ajudaram as pessoas a crer nele. João registrou esses milagres para que outros também crescem em Jesus. Pergunta número 2. Por que João faz uma ligação com o milagre realizado na festa de casamento? Vamos ler João, capítulo 4, versos 46 a 54. A palavra de João, capítulo 4, versos 46 a 54. A palavra de Deus nos conta sobre a cura do filho de um nobre. João 4, 46 em diante. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e saiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. E ele lhes perguntou a que horas o menino começara a melhorar. E eles responderam: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a segunda vez que Jesus, ao voltar da Judeia para a Galileia, ali operou o sinal. Ou seja, nós vamos ver então que, através desse texto, esses sinais que Jesus fazia eram milagres. E esses milagres anotados, escritos por João, ajudam as pessoas que leem o livro de João a entender quem é realmente Jesus. Então, esses sinais que João relatou servem para isso. Ele faz uma conexão, porque na festa do casamento houve quem acreditasse em Jesus porque viram um milagre. E na cura deste menino, um homem que era romano, não era do povo judeu. A palavra de Deus diz que ele creu e toda a sua casa também creu em Jesus. Por isso é importante esse relato deste segundo sinal que Jesus fez na região da Galileia. Então João aponta para o primeiro sinal que aconteceu nas bodas de Caná. Ele parece estar dizendo: os sinais que Jesus fez vão ajudar você a compreender quem ele é. Então, João acrescentou: este foi o segundo
segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então, quando Jesus respondeu ao pedido daquele oficial, parecia que Jesus estava sendo um pouco duro na resposta, né? Mas a gente vê que esse oficial, ele estava pedindo pelo filho dele. Então ele precisava acreditar em Jesus. Foi por isso que Cristo, com toda a empatia dele, viu o que tinha no coração daquele homem. E ele identificou uma doença espiritual profunda, muito mais profunda do que a própria doença do filho dele. Ele precisava de ter uma certeza e no que acreditar, não é? Por isso Jesus fez aquele milagre e, como um raio que corta o céu, aquele homem subitamente reconheceu que sua pobreza espiritual poderia custar a vida do filho dele. Então, Jesus ajudou aquele homem a crer, primeiramente. Então, quando Jesus viu que aquele homem era sincero e creu, aí Jesus realizou o milagre de salvar o filho dele. E é importante reconhecer que os milagres de Jesus, por si só, não provam que Jesus era o Messias, né? Outras pessoas naquela época, e hoje também, né, realizam milagres. Algumas eram profetas verdadeiros, então outras pessoas que foram enviadas por Deus também, que eram profetas verdadeiros, eles realizavam milagres também. Porém, outras pessoas que se diziam profetas eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência de um poder especial. Mas esses milagres não significam que vem de Deus. Alguns milagres Satanás também pode realizar. Se com essa palavra queremos dizer atos, a palavra é sobrenaturais, ou seja, uma pessoa normal, comum, ela não é capaz de fazer nenhum milagre, a não ser que Deus haja através dela. Então essas pessoas são escolhidas especialmente para isso. Porém, os falsos milagres podem vir também de quem? Do poder maligno de Satanás. Então, o fato de Jesus realizar muitos milagres, não prova que ele era o Messias, mas fazia as pessoas ficarem atraídas por ele e constatarem a verdade. Aquele oficial estava muito angustiado e ele acreditou na misericórdia de Jesus. E quando ele conversou com Jesus, o pedido dele era para que ele curasse o filho dele. Então, Jesus respondeu para ele ficar calmo, que o filho dele já estava então curado. E ele disse: vai, o teu filho vive. Quando nós vemos no original grego, essa expressão vai viver está no tempo presente. Então aquilo ia acontecer exatamente naquela hora. Esse uso é chamado também de presente futurista, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza como se já estivesse acontecendo. E aquele homem, então, foi para casa acreditando em Jesus. E quando chegou na casa dele, ele só chegou no dia seguinte. Só que quando ele chegou lá, ele confirmou que o menino havia sido curado exatamente na hora em que Jesus disse: vai, seu filho está curado. Então, essa foi uma razão muito poderosa para esse soldado, né, acreditar, esse oficial, acreditar em Jesus. Então, mesmo que víssemos um milagre, que outros critérios devemos considerar antes de concluir que ele veio de Deus? Então, irmãos, nós temos que ter muitos
Porque o inimigo tem o poder de fazer muitos sinais de maravilhas, milagres. E nós temos que ter discernimento para considerar se esses milagres são de Deus ou do inimigo. Então nós temos que pensar bem, procurar entender o motivo que o milagre foi feito. E na nossa vida nós sabemos que o maior milagre é Jesus fazer parte da nossa vida e nós podemos ter o caráter semelhante ao de Cristo. Nós não vamos sair por aí fazendo milagres como Cristo fazia, mas só o fato de Jesus nos amar e nos colocar no caminho da vida eterna já é um grande milagre para que a gente acredite em Deus, não é? Mas nós temos então que tomar muito cuidado quando nós vemos por aí certos milagres e nós não podemos concluir imediatamente que eles são milagres de Deus. Nós temos que considerar bastante para que nós possamos discernir se é do bem ou se é do mal. Que Deus nos dê esse discernimento para que nós possamos, com muita fé, entender quais são os milagres de Cristo e quais são os milagres falsos que muitas pessoas estão realizando por aí.